Olá pessoas, eu Josué, juntamente com Dália, Daniel e Luiz, ficamos responsáveis por apresentar o gerenciamento dos recursos humanos do projeto. Dentre os processos de gerenciamento dos recursos humanos do projeto que o capítulo aborda, temos desenvolver o plano dos recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e, por último, gerenciar a equipe do projeto. Inicialmente, falando sobre planejar o gerenciamento dos recursos humanos, essa fase é usada para determinar e identificar recursos humanos com a habilidade necessária para o sucesso do projeto. É dividida em 3 partes, sendo a primeira delas a entrada. Nessa parte temos o plano do gerenciamento do projeto, que é usado para desenvolver o plano de gerenciamento dos recursos humanos e inclui o ciclo de vida do projeto e os processos que serão aplicados a cada fase, como o trabalho será executado para cumprir os objetivos do projeto, um plano de gerenciamento de mudanças que documenta como as mudanças serão monitoradas e controladas. Temos também os fatores ambientais da empresa, cultura e estrutura da organização, recursos humanos existentes, dispersão geográfica dos membros da equipe, políticas de administração de pessoas e condições do mercado. Depois de avaliar essas entradas, temos as ferramentas e técnicas. Primeira delas, organograma e descrição de cargos. Existem diversos formatos para documentar os papéis e responsabilidades dos membros da equipe. A maioria dos formatos corresponde a um dos 3 tipos: hierárquicos, matriciais e em formato de texto. Como segunda técnica, temos a network, é a interação formal e informal com outras pessoas na organização, no setor ou no ambiente profissional. O gerenciamento dos recursos humanos se beneficia de um network bem sucedido, melhorando o conhecimento e acesso aos recursos humanos, tais como alta competência, experiência especializada e oportunidades de parcerias externas. Seguindo, temos a opinião especializada. Durante o desenvolvimento do plano de gerenciamento dos recursos humanos, a opinião especializada é usada para listar os requisitos preliminares das habilidades necessárias, analisar os papéis requeridos para o projeto com base em descrições padronizadas dos papéis dentro da organização, determinar o nível de esforço preliminar e a qualidade dos recursos necessários para alcançar os objetivos do projeto e, por último, determinar os relacionamentos hierárquicos necessários com base na cultura organizacional. Como última ferramenta, temos as reuniões. Ao planejar o gerenciamento dos recursos humanos do projeto, a equipe de gerenciamento de projetos terá reuniões de planejamento. Essas reuniões influenciam a combinação de outras ferramentas e técnicas que permitem que todos os membros da equipe de gerenciamento do projeto cheguem a um consenso sobre o plano de gerenciamento dos recursos humanos. Tudo isso para chegar à saída, que é o plano de gerenciamento dos recursos humanos, que é uma parte do plano de gerenciamento de projetos, e fornece orientações sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados e, por fim, liberados. Mobilização da equipe do projeto. Mobilizar a equipe de projeto é o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos necessários para o êxito do projeto e também da captação da equipe necessária para a conclusão do projeto. A serventia principal desse processo é que ele integra o esboço e a orientação de seleção da equipe e também das atribuições das responsabilidades para que se obtenha uma equipe de sucesso. Alguns fatores são importantes que sejam considerados durante o processo de mobilização da equipe do projeto, como o gerente de projetos ou a equipe de gerenciamento de projetos deve negociar com eficácia, estimular que outras pessoas que estejam em posição de fornecimento de recursos humanos necessários estejam disponíveis para o processo. Outro fator importante que deve ser considerado é que deixar de mobilizar os recursos humanos necessários para o projeto pode prejudicar os cronogramas, orçamentos, a satisfação do cliente, a qualidade e os riscos do projeto. Recursos humanos ou capacidades insuficientes podem diminuir a chance de sucesso do projeto e até mesmo, na pior das hipóteses, ocasionar o cancelamento do projeto. Outro fator importante que deve ser considerado é que se os recursos humanos não estiverem disponíveis devido a algum tipo de restrições, sejam econômicos ou designações anteriores de outros projetos, o gerente de projetos ou a equipe do projeto pode precisar designar recursos alternativos, talvez até com menos competências, desde que não ocorra infração aos requisitos e critérios específicos. O gerente de projetos e a equipe de gerenciamento de projetos precisam considerar o impacto de qualquer indisponibilidade dos recursos humanos necessários no cronograma, no orçamento, nos riscos
específicos na qualidade, nos planos de treinamento e nos outros planos de gerenciamento do projeto. Mobilização da equipe de projetos com relação à entrada. O plano de gerenciamento dos recursos humanos fornece orientação a respeito de como os recursos humanos do projeto devem ser identificados, mobilizados, gerenciados e, por fim, liberados. E essas orientações vão desde os papéis e responsabilidades, definindo cargos, as habilidades e as competências que o projeto exige, organogramas do projeto com o quantitativo de pessoas necessários e se estende até o plano de gerenciamento de pessoal, referindo-se aos períodos em que cada membro da equipe do projeto será necessário e demais informações importantes. Existem também fatores ambientais da empresa que influenciam no processo de mobilização da equipe do projeto, como, por exemplo, informações existentes de recursos humanos, incluindo disponibilidade, níveis de competência, experiência anterior, interesse em trabalhar no projeto e taxas de custo, políticas de administração de pessoal, estrutura organizacional e etc. Técnicas e ferramentas relacionadas a mobilizar a equipe do projeto. Contratação. Quando a organização executora não pode fornecer o pessoal necessário para terminar o projeto, os serviços imprescindíveis poderão ser contratados de fontes externas, como consultores, como outras organizações e etc. Equipes virtuais. As equipes virtuais podem ser entendidas como um grupo de pessoas com um objetivo compartilhado que exercem seus papéis sem se encontrarem pessoalmente na maior parte do tempo e fazem isso com o apoio de ferramentas de tecnologia. Entre as mais relevantes vantagens aqui são a formação de equipes onde os indivíduos não estão na mesma geografia, dispensa custos com viagens, inclui pessoas com limitações de mobilidade e acrescenta conhecimentos especializados quando o especialista não pode estar presente fisicamente no local, entre outros benefícios. Os contras das equipes virtuais são a sensação de isolamento, as dificuldades no compartilhamento do conhecimento e experiências entre os próprios membros da equipe, o custo da alta tecnologia apropriada e a probabilidade de mal-entendidos. Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos. Critérios de seleção são frequentemente usados como parte do processo de contratação da equipe do projeto. Através do uso de uma ferramenta de análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, os parâmetros são desenvolvidos e usados para classificar ou pontuar possíveis membros da equipe. Os critérios são determinados conforme a importância relativa das necessidades dentro da equipe. Alguns exemplos de critérios de seleção podem ser disponibilidade, custos, experiência, capacidades, habilidades, conhecimentos e entre outros. Mobilização da equipe do projeto com relação às saídas, nós temos, por exemplo, as designações do pessoal do projeto. O pessoal do projeto estará pronto quando as pessoas apropriadas tiverem sido designadas para a equipe. As documentações dessas designações podem incluir diretórios da equipe do projeto, memorandos para membros da equipe e inclusão de nomes em outras partes do plano de gerenciamento do projeto, como organogramas e cronogramas. Calendário de recursos. Os calendários de recursos documentam os períodos durante os quais cada membro da equipe do projeto estará disponível para trabalhar no projeto. A criação de um cronograma confiável depende de um bom entendimento das disponibilidades e restrições de cada pessoa. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Os elementos do plano de gerenciamento do projeto que podem ser atualizados incluem o plano de gerenciamento dos recursos humanos, mas também não se limitam só a ele. Um exemplo de atualização. Se uma pessoa não atende totalmente aos requisitos definidos no plano de gerenciamento do projeto, o plano deverá ser atualizado, podendo ser mudado a estrutura, os papéis ou as responsabilidades da equipe. Desenvolver a equipe do projeto. Um dos maiores desafios do gerente de projetos é justamente coordenar a sua equipe em direção ao sucesso, garantindo a conclusão daquele projeto dentro do prazo estabelecido e com os recursos que haviam sido previstos. Se a equipe ela não estiver trabalhando em harmonia, o resultado pode acabar sendo desagradável a todos. Os gerentes de projetos eles devem adquirir habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar os membros da sua equipe, para que eles possam alcançar um alto desempenho e cumprir os objetivos do projeto. O principal benefício desse processo é que ele resulta no trabalho em equipe, habilidades interpessoais e competências aprimoradas, além de empregados motivados, as taxas reduzidas de rotatividade do pessoal e numa melhoria do desempenho do serviço. Pensando nisso, temos como entradas o plano de gerenciamento dos recursos humanos, que fornece a orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados, controlados e liberados. Ele é o responsável por identificar as estratégias do treinamento e planos de desenvolvimento para do projeto. O desenvolvimento da equipe ele começa justamente com a lista dos membros que estão naquele projeto. E os documentos de designação do pessoal do projeto é justamente o que identifica aquelas pessoas. E esse seria o segundo ponto da entrada. Já os calendários de recursos, eles identificam as ocasiões em que os membros da equipe podem participar das atividades do desenvolvimento daquele projeto e alocam ele de acordo com sua disponibilidade. Nas ferramentas, temos as habilidades interpessoais como um primeiro ponto, que é justamente competências comportamentais que inclui capacidades como, por exemplo, habilidades de comunicação, inteligência emocional, formas de resolução de conflitos, negociação, influência e etc. Eles são fundamentais no desenvolvimento
desenvolvimento da equipe do projeto e principalmente para o gerente do projeto poder gerenciar a equipe e as expectativas das partes interessadas. Já o treinamento, ele inclui todas as atividades projetadas para aprimorar as competências daqueles membros da equipe e ele é essencial para que as pessoas consigam ser mais produtivas e que os prazos sejam cumpridos. O gerente ele deve sempre avaliar as necessidades de uma capacitação na equipe para providenciar o treinamento sempre que for necessário, aqueles colaboradores. E por último, temos a avaliação por funcionário, que ela vai justamente ajudar a entender como cada membro daquela equipe ele atua de forma individual e em equipe. E existem várias ferramentas hoje que a gente pode usar para avaliar esses funcionários de forma individual e essas formas são entrevistas, testes, dinâmicas em grupos e etc. E como formas de saída, temos que o gerente do projeto ele deve sempre avaliar constantemente o desempenho daquela equipe e quando houver alguma performance abaixo do esperado, o próprio gerente deve identificar as causas e atuar imediatamente fornecendo as ferramentas e a capacitação necessária para garantir que o time fique motivado e com desempenho melhor. Já os fatores ambientais da empresa, eles se referem às condições que são fora do controle da equipe do projeto, que possam influenciar, restringir ou redirecionar o andamento daquele projeto. Eles são fatores internos ou externos que podem influenciar no sucesso do projeto e restringir as opções de gerenciamento, como a cultura e estrutura organizacional, os padrões governamentais ou do setor, infraestrutura, condições de mercado e etc. A equipe, ela é o coração do projeto, então dependendo da capacidade e entrosamento, ela pode trabalhar com a máxima eficiência, trazendo resultados que sejam muito bons em tempos que sejam menores, como também pode acabar gerando atrasos, desavenças entre os membros, caso tenha alguma coisa errada no ambiente de trabalho, que pode comprometer todo o andamento daquele projeto, pode ser um trabalho todo perdido de meses por causa de uma coisa pequena. Então é uma parte muito importante que inclusive deve ser tratada como prioridade, já que havendo uma boa interação entre esses membros e eles sendo bem capacitados, os resultados positivos vão acabar sendo uma consequência desse desenvolvimento. O gerenciamento da equipe do projeto envolve todo o projeto de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, tanto para resolver problemas como para gerenciar mudanças que possam vir a otimizar o desempenho do projeto. Esse processo de gerenciamento ele é feito com o auxílio de algumas ferramentas e técnicas, como a observação de conversas, a aplicação de avaliações de desempenho e também de gerenciamento de conflitos. O plano de gerenciamento de recursos humanos ele vai servir para fornecer a orientação sobre como deve ocorrer a gestão dos recursos de pessoal no projeto. Ele vai fornecer informações para auxiliar o gerente de projeto sobre como ele deve trabalhar com esses recursos. E é nessa etapa em que é feita a definição de responsabilidades e obrigações e também com que é feita o plano de gerenciamento de pessoal, dentre outras etapas. As ferramentas e técnicas para gerenciar a equipe de projeto, dentre essas ferramentas está a observação e as conversas, que serve para manter o gerente atualizado com as atitudes dos membros da equipe e também para ele se manter informado como está o trabalho em geral. Então ele consegue fazer isso aí só com a observação e também conversando com a equipe, né, tendo diálogo. Outra ferramenta muito importante é o gerenciamento de conflitos. Por que pode ocorrer um conflito durante um projeto? Esses conflitos eles podem ocorrer devido a algumas prioridades no cronograma do projeto e também por diferentes estilos de trabalho pessoal. Então as pessoas pensam diferente e isso aí pode acabar gerando algum conflito no projeto. O gerente pode estar cuidando disso, criando um ambiente mais uniforme com regras comuns a todos, para sempre manter essa uniformidade na forma de trabalhar e sempre voltando a atenção da equipe para o objetivo comum, que é de concluir o projeto com isso. Então, com um bom gerenciamento de conflitos, a produtividade da equipe pode aumentar e as diferenças de opinião, que antes podiam ser um empecilho, agora vai agregar ao projeto porque eles vão saber lidar melhor com essas diferenças. Então, novas ideias podem surgir disso aí. E para que tudo isso seja feito da melhor forma possível pelo gerente, é necessário sim que ele tenha uma certa gama de habilidades técnicas, conceituais e pessoais para lidar da melhor maneira possível com cada situação que possa vir ocorrer no projeto. Dentre essas habilidades, a gente pode citar a liderança, a influência e o bom diálogo. Com relação ao gerenciamento da equipe na parte das saídas, nós temos as mudanças de pessoal, mudanças essas que podem ocorrer tanto por causa de eventos incontroláveis ou simplesmente por opção. Agora, o problema é que essas mudanças elas podem afetar todo o restante do plano do projeto, porque como lá nas entradas ocorreu o processo de definição de obrigações, caso alguém seja mudado e não tem uma pessoa imediata ali para substituir ela, as responsabilidades daquela pessoa vão ficar sem ter ninguém para fazer. Então, isso daí pode gerar uma série de problemas durante o restante do projeto. Então, para amenizar esse problema, uma solução é que matérias multidisciplinares sejam ministradas à equipe do projeto, para que, caso ocorra isso de uma pessoa sair, alguma outra já tenha o conhecimento para conseguir substituir ela de forma imediata. Isso aí vai atrasar menos o cronograma do projeto. E é com todo esse processo que eu citei aqui que os elementos do plano do gerenciamento da equipe, eles podem ser atualizados conforme as mudanças estejam sendo feitas. E não só esse plano, mas também os fatores ambientais da empresa podem ser atualizados conforme vão mudando novas coisas, novos fatores tecnológicos, etc.